Olá, gente fina, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Itrito. Eu sou o professor João Batista. Nosso assunto de hoje vai ser a célula como a unidade de vida. Esta é uma aula do sexto ano. Nesta aula, a gente vai delinear sobre dois pontos: a constituição dos seres vivos, e aí vamos fazer a classificação em unicelular e pluricelular, os seres vivos, e ter uma prévia noção da estrutura de uma célula animal e de uma célula vegetal. Se você gostar dessa aula, deixa seu gostei, deixa teu comentário e ajuda o canal Itreto se inscrevendo no canal e divulgando essa aula para mais pessoas. Os seres vivos podem ser agrupados em dois grupos principais, em relativo à quantidade de células que seus organismos são constituídos. Temos os seres pluricelulares, nesse caso aqui a gente tem representado por essa rã, por essa perereca. A gente observa que o corpo dela vai ser formado por milhares e milhares de células. Logo, a perereca é o exemplo de um animal pluricelular, assim como o gato, o cachorro, o ser humano, o rato. As árvores são exemplos de indivíduos que são pluricelulares, ou seja, são formados por muitas células. Já organismos que são formados apenas por uma única célula, que a gente tem aqui como exemplo paramécio, a ameba e aqui uma bactéria. Nesses casos, esses seres vivos, o organismo é formado apenas por uma única célula, são chamados de seres unicelulares. Esses seres unicelulares, geralmente, eles são denominados genericamente como micro-organismos ou micróbios. Isso porque, gente, a gente não consegue ver uma bactéria, ou ameba, ou um paramécio isolado, só com a visão dos nossos olhos. A gente vai ter que utilizar um equipamento chamado de microscópio. A partir do microscópio, a gente vai conseguir visualizar esses seres vivos que são muito pequenos. Qual seria a estrutura básica de uma célula animal? Quando eu falo estrutura básica, são justamente estruturas que devem estar presentes em qualquer tipo de célula, seja na célula animal, ou vegetal, e no caso a gente tem as células eucariontes, ou por exemplo na célula de uma bactéria, que seria uma célula procarionte. Mas isso já é outra classificação, tema para outra aula. Então, como estrutura básica, a gente tem a membrana plasmática. Então, vai ser justamente essa membrana. Se a gente identificar aqui na nossa imagem, vai ser essa parte mais externa, e ela vai delimitar, ela vai circundar e manter todo o material, né, todo o conteúdo que está dentro da célula separado do meio externo. E essa membrana plasmática, ela também vai estar controlando a entrada e a saída das substâncias na célula. No interior da célula, a gente tem algumas estruturas. Dentre elas, a gente tem aqui o núcleo celular. E o núcleo celular, ele tem uma função importantíssima. É nele que está guardado o material genético. Lembra quando fala de DNA, de RNA? Isso. Essas duas siglas referem-se a todo o material genético que está lá dentro da célula. Esse material genético que contém todas as informações e vai estar dentro do núcleo celular. O DNA, pode também ser chamado de ADN, significa ácido desoxirribonucleico. Então veja que é justamente as primeiras letras, tá certo? Então está aqui DNA ou ADN. Além da membrana plasmática e do núcleo celular, a gente vai ter o citoplasma. O que seria o citoplasma? É tudo aquilo que fica entre a membrana plasmática e o núcleo celular, tá certo? Então, entre aqui o núcleo celular e a membrana plasmática, a gente vai ter o citoplasma. E o citoplasma, ele vai ter duas partes básicas. Uma estrutura gelatinosa, que seria esse líquido que fica aqui dentro da célula, e as estruturas que a gente chama de organelas citoplasmáticas. Então, no próximo momento, a gente vai estudar as organelas citoplasmáticas
Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, que no citoplasma ele tem justamente esse material de consistência de gelatina, gelatinosa, que a gente chama de citoplasma. E dentro, né, no meio, a gente vai ter também as organelas, né, que são as organelas citoplasmáticas, ou seja, estão dentro do citoplasma. Já na célula vegetal, a gente vai ter praticamente as mesmas estruturas que a gente tinha na célula animal. Só que aqui a gente vai se atentar, né, a duas estruturas que lá na célula animal não tem. No caso, qual seria essa estrutura? A parede celular. A parede celular é uma das estruturas que não tem na célula animal e só tem na célula vegetal. Se você lembrar, o tronco de uma árvore, por exemplo, é muito rígido, é duro. Isso porque essa parede celular, que é formada por celulose, é uma espécie de açúcar, né? Então essa celulose que vai dar a rigidez à parede celular e dar aquela forma da célula e também a proteção. Outra estrutura, né, que não está presente na célula animal, está na vegetal, é esta organela. Essa organela que se chama cloroplasto. Então, cloroplasto é outra organela que não está presente na célula animal. E o cloroplasto, como a gente viu, que as plantas realizam a fotossíntese, produzindo o próprio alimento. Então, é essa organela que é responsável por realizar a fotossíntese. Nos demais, a gente também vai ter toda aquela parte que são as organelas citoplasmáticas. A gente vai ter a membrana plasmática com a mesma função que tem lá na célula animal e também vai ter o citoplasma. Qual a novidade aqui? A presença da parede celular e do cloroplasto. Aqui a gente tem um slide justamente para fazer essa diferenciação. Em um momento mais oportuno, a gente vai trabalhar cada uma dessas organelas, mas veja que o núcleo, o nucleolo, o retinoplasmático, liso rugoso, citoesqueleto, membrana plasmática, lisossomas, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma, peroxima e ribossomas são estruturas que tem tanto na célula animal como na célula vegetal. São organelas comuns e estruturas comuns aos dois tipos de células. Já para a gente chamar a atenção, né, na célula vegetal a gente vai ter justamente o cloroplasto, responsável por realizar a fotossíntese, e a parede celular, que está relacionada à proteção e à rigidez das células vegetais. São duas estruturas que vai só estar presente na célula vegetal. Já na célula animal a gente vai ter os centríolos, né, e esse vacúolo aqui, que vai estar mais presente na célula animal. Aqui a gente vai ter também na célula vegetal. Só que observe que o tamanho na célula vegetal é muito maior do que na célula animal.